Olá, alunos e alunas, tudo bom? Então, com essa aula síncrona, a gente vai começar a nossa unidade 2 desse semestre. E hoje a gente vai falar um pouco sobre um contexto histórico, para a promulgação da nossa Constituição de 1988. Então, hoje a gente vai ter 3 momentos, né? Essa minha aula introdutória. Depois eu vou pedir para que vocês assistam a um documentário que vai falar sobre o processo, né, de como foi a Constituinte aqui no Brasil. E em seguida, eu coloquei como proposta uma atividade de leitura dirigida. Isso como aula assíncrona, né? 3 atividades aqui. Depois vocês também terão mais uma atividade, que é assistir um documentário também, sobre esse processo de a como foi todo a parte os bastidores, né, da Constituição, até como foi desenhada, a parte mais de designer, a parte política também. E um pequeno exercício para vocês, tá? Então, na verdade, vão ser 5 pequenas atividades para vocês fazerem, né. Na aula síncrona, vai ter essa minha introdução, mais um vídeo, que não é um documentário, é um vídeo de um comentarista que ele, quando está fazendo 30 anos da Constituição, ele vai falar um pouco sobre como foi o processo da Constituinte. E depois, vocês terão uma leitura dirigida também de um texto falando desse período histórico. Depois, como atividade assíncrona, né, que já estava no nosso cronograma, então tem um documentário e mais uma pequena atividade para vocês fazerem. Como eu estou colocando esse vídeo hoje é feriado, mas é porque eu só tive tempo hoje, desculpem. Então eu coloquei como a data a partir de amanhã, e aí vocês podem ir fazendo essas atividades até o final da unidade. Não coloquei mais data, tá? Para que sejam feitas as atividades, porque na unidade passada, eu percebi que algumas pessoas tiveram dificuldades, né, para poder fazer as atividades ali no tempo que eu tinha conversado com vocês. Então eu vou deixar até o dia da avaliação a possibilidade de vocês fazerem todas as atividades. Então eu vou aqui começar a aula de hoje. Deixa eu dividir aqui com vocês a tela. Dessa vez eu escolhi gravar diretamente na plataforma, porque eu acredito que assim o vídeo já fica salvo, e pelo que eu vi, é a melhor opção. Então, hoje a gente está falando, né, da Constituição de 1988, a gente vai falar principalmente desse processo de redemocratização e sobre o processo de como foi feita a Constituinte. Bonita essa foto, né? Essa foto daqui é do exato momento em que foi promulgada a Constituição de 88. Achei ela muito bonita para abrir aqui nossa aula. Bem, antes da gente conversar sobre isso, a gente vai ter que dar uns passos atrás para a gente tentar compreender todas as forças políticas que estavam naquele momento para a construção dessa Carta Magna. Então a gente vai ter que voltar ali pelo período, né, da ditadura civil-militar, e a gente vai falar então a princípio do contexto internacional. Então a gente sabe, né, que após a Segunda Guerra Mundial, teve início um confronto que foi muito mais ideológico, político, entre os Estados Unidos e a ex-União Soviética, que ficou denominado como Guerra Fria. Então, nesse período, né, o que a gente percebe é que foi marcado por muitas tensões, não só entre esses dois países, mas pelos blocos que esses países formavam, né? Então, a América Latina toda, ela estava com uma influência muito forte dos Estados Unidos, né?
país capitalista, como vocês sabem. E aí a gente vai aqui no contexto brasileiro. Então a gente está ali, depois da Segunda Guerra Mundial, em um período de Guerra Fria. Aqui no Brasil, em 1960, a gente tem as eleições diretas, né? E quem vence as eleições? Jânio Quadros e o João Goulart, mais popularmente conhecido como Jango. Então, Jânio Quadros, ele é presidente da República e o Jango como vice. Como vocês sabem, Jânio renuncia, Jango está no exterior, e a gente já conversou isso na unidade anterior, né, um pouquinho sobre esse contexto. Jango volta para o Brasil, tem toda uma tensão, né, então foi aquele momento que eu falei para vocês, foi o único período no Brasil em que a gente tem esse sistema parlamentar, né, como forma de governo. E a tensão está muito forte, porque esse governo é um governo de esquerda, é um governo que tinha como pauta atender demandas, né, populares, como a reforma agrária, reajuste salarial, e entre tantas outras questões. E dentro desse contexto internacional, esse momento político aqui do Brasil, ele começa a ser visto e ser também utilizado pela direita toda uma ideologia que estava já também a nível internacional dos Estados Unidos, de uma ameaça comunista, né? Então é como se Jânio Quadros e João Goulart, e quem estudou um pouquinho a história sabe muito bem que eles estavam bem longe da possibilidade de governos comunistas, mas eram muito progressistas. Mas a direita ficou se sentindo muito ameaçada, e aí começou a incitar, e os meios de comunicação também, né, essa ameaça comunista, né, dizendo que o Jango, então, poderia implementar um governo comunista no Brasil. Isso deu possibilidade para que acontecesse o golpe militar de 64, né, que começou com os militares, com o apoio de vários grupos políticos da direita, mas também de muitos civis que se sentem ameaçados com esse clima que fica também a nível internacional, mas aqui no Brasil, muito com esse medo, né, dessa ameaça comunista. Então, a direita se utiliza muito bem desse momento histórico para interromper a possibilidade de um governo legitimamente eleito. Acho que a gente viu isso recentemente, né? Mas não vamos entrar em detalhes. Bem, o que acontece, como a gente também já viu na unidade anterior, acontece que nesse período de golpe militar a gente vai ter vários momentos. Entre um deles é o período do endurecimento do golpe militar, né, em 1968, com o ato institucional número 5. Então, aqui, após o ato institucional de 1968, a gente vai ver um governo que oficialmente, né, porque aqui em 1964, todo mundo acreditava que seria um governo provisório, que duraria um período mais limitado no tempo, e a partir do ato institucional número 5, em 1968, fica muito mais claro que, na verdade, esses atos institucionais, que no total foram 17, eles estavam ali muito mais como base de governo, né, do governo militar, e que iria ficar por muito tempo. Então, o que a gente percebe é que esse momento, né, de ditadura militar no Brasil, foi de 1964 até 1985. E só aí é que começa o processo que a gente chama processo de redemocratização do Brasil. Esse processo de redemocratização do Brasil, a gente pode colocar como um marco as eleições
de 1974. Então, o que que a gente tem, né? A gente tem um governo militar que durante um período relativamente grande tem até um certo sucesso a nível econômico, já que a conjuntura internacional também propiciava isso, e que a gente também estava vivendo sobre uma acirrada censura. Então, a sensação da população no período ditatorial, principalmente ali no início, é que estava tendo uma repressão, sim, muito dura, uma censura, mas que a economia andava muito bem. Com a crise, né, estrutural do capital, que é assim que diz Mesaros, mas aqui a gente não vai falar diretamente sobre isso, a gente só vai passar aqui rapidamente. Com a crise, então, do capital de 1973, que alguns chamam, né, como a crise do petróleo, mas com Mesaros a gente sabe que essa crise foi bem mais complexa e consistente, em que o estado de bem-estar social a nível mundial foi questionado. Aqui no Brasil a gente tem que lembrar que tem toda a sua particularidade, a gente aqui, ó, tá em um processo bem diferente do que aconteceu na Europa, as políticas sociais ainda estão aqui engatinhando, são muito fragmentadas, a gente não tem um estado de bem-estar social não, tá gente? Mas é só pra gente fazer aqui uma comparação do que está acontecendo a nível mundial e as consequências que estão acontecendo no Brasil. Então, em 1973, a nível mundial, a gente vê essa crise do capital, e ela traz algumas consequências aqui para o Brasil, com algumas, principalmente no setor econômico. E aí, nas eleições de 1974, em que esse poder econômico do Brasil já está um pouco mais fragilizado, o que a gente percebe é que também tem uma perda da legitimidade do regime comunista, do regime ditatorial, desculpa, quem dera, né, comunista, do regime ditatorial. E como que isso foi visto, né, como que isso foi, assim, concretizado? Além de toda uma crítica que estava crescendo, né, de insatisfação da população, também teve como resultado dessa insatisfação da população com a ditadura, o resultado das eleições do único partido que era autorizado a ser de oposição, o MDB, né. Então, com essas eleições de 1974, a nível local, né, dos governos, a gente vê o primeiro desgaste real dos governos militares em 1978. E a partir daí, dá um sinal muito claro para o governo de que é necessário, né, a gente está vivendo aqui, só para vocês lembrarem, de 1968 a 1974, o período mais duro, né, a gente chama até anos de chumbo na ditadura militar no Brasil. E aí, em 1974, a população dá essa resposta, dizendo: olha, que a gente não está mais suportando esse tipo de governo, né? Já que quem ganha majoritariamente as eleições a gente não pode dizer que era a esquerda, porque esses dois partidos eram do governo, mas ele deveria ser o que seria do bipartidarismo à oposição, né? Então aqui fica essa mensagem clara da população em relação à insatisfação desse governo militar. E aí começa todo um processo em que a gente vai ver, por exemplo, como resultado, em 1979, a lei de anistia. Essa lei de anistia, até hoje, ela é muito, muito falada, principalmente após o golpe de 2016, em que se vem à tona todo um discurso sobre a ditadura no Brasil, né, e as torturas que aconteceram naquele período. Então, a lei de anistia, já no artigo 1º, ela vai dizer: será concedida
a anistia a todos quantos, no período compreendido entre 2 de setembro de 61 e 15 de agosto de 79, cometeram crimes políticos ou conexo a estes. Então, todas aquelas pessoas, né, que tinham sido acusadas de crimes políticos e que estavam fora do país, que estavam presas, elas então receberam essa anistia. Mas essa lei de anistia, ela foi diferente de todos os outros países que sofreram ditadura na América Latina. Por quê? Porque ela perdoou os crimes cometidos também pelos militares, durante o regime militar. Então, não promoveu dessa forma um julgamento e nem uma eventual condenação pelos crimes que eram contra a humanidade. Então, lembra que a gente estudou sobre os direitos humanos de 1948? O Brasil já era, né, já tinha assinado a Declaração dos Direitos Humanos e nesse período ela não cumpriu, né? Ela, é, os, todos os todas as torturas que foram realizadas, todas as prisões que foram feitas ilegalmente, todos os crimes que foram cometidos durante o regime militar, e que a gente tem provas em relação a isso, em relação a documentos, em relação a testemunhos dos sobreviventes, essa questão no Brasil, ela nunca foi resolvida. A gente tentou ali no período da Comissão da Verdade, né, no período do governo da Dilma, fazer pelo menos um relatório em que essas testemunhas ainda vivas pudessem relatar as experiências que elas sofreram nesse período, mas a gente nunca fez um julgamento dessas pessoas, né? Em vários outros países, os militares foram condenados pelos crimes que cometeram. Então, o Brasil tem essa exceção, esse perdão, né, também aos militares. E concedeu a anistia àqueles que tiveram seus direitos políticos restringidos por conta dos atos institucionais e os complementares, né, aquilo que eu conversei com vocês, todas as pessoas que estavam presas ou fora do país. Então, essa lei de anistia foi muito importante, ela foi conquistada principalmente por um movimento feminista também, que de mulheres que tinham seus filhos, seus maridos presos, que estavam exilados, enfim, elas tiveram também um papel muito importante para essa lei da anistia de 1979. Bem, como eu falei para vocês, nesse período, né, principalmente até o momento, a gente tinha o que a gente chama bipartidarismo, em que a gente tem o governo de oposição, que é aquele que eu falei para vocês em 74 ganhou as eleições, o Movimento Democrático Brasileiro, e o governo que representava, né, o governo, a direita, que seria assim chamada hoje, que era a ARENA, Aliança Renovadora Nacional. Eu não estou dizendo aqui que o Movimento Democrático Brasileiro era de esquerda, tá, gente? Porque em 1961, o primeiro ato institucional foi, na verdade, aquele de cassar o mandato de todos aqueles que eram opositores ao governo. O ato institucional número 2 extinguiu todos os partidos políticos de esquerda, formando o bipartidarismo. E a gente só vai ter a possibilidade desse pluripartidarismo a partir de 79, que começam a ser formados os novos partidos políticos. Entre eles, a gente vai ter 4, que vai ser o Partido do Movimento Democrático Brasileiro, PMDB, o Partido dos Trabalhadores, o PT, o Partido Democrático Trabalhista, PDT, e o Partido Trabalhista Brasileiro, PTB. Então, eles vão se articular, né,
E, principalmente, a gente vai ter também as eleições de 82, em que a gente vai ter as eleições diretas também para governador em todos os estados. Então, até então, 1980, desculpa, até 1982, as eleições eram diretas. Então, a gente vai ter como marco também aqui para o processo de redemocratização as eleições de 1982. E esses partidos, eles vão, então, começar a se articular, principalmente esses da esquerda, para pressionar para eleições. E aí a gente vai ver nesse período, principalmente a partir de 1988, um processo em que tem várias manifestações populares para que a população pudesse escolher democraticamente o presidente, e que ela foi chamada de direta já. Peguei essa foto aqui que eu acho ela muito interessante. Então a gente vai ver várias passeatas, principalmente no Rio de Janeiro, em São Paulo, mas também em várias outras cidades do Brasil, em que começam com 20.000, a passeata dos 20.000, e até que chega a passeada dos 100.000 no Rio de Janeiro. Pessoas que pedem, então, para que esse processo de redemocratização seja acelerado e que elas possam votar diretamente no presidente da República. O que também está pedindo isso, daqui a gente está pensando a várias instituições, todas elas, os sindicatos, os movimentos sociais que estavam se formando naquele período, ou aqueles que já estavam na clandestinidade há algum tempo, todos se juntaram no mesmo, em prol de um mesmo movimento, que era esse denominado Diretas Já, para as eleições diretas, porque as eleições diretas, ela iria então marcar o final da ditadura, né, porque as pessoas poderiam escolher o próprio presidente da República. Mas esse movimento foi muito importante porque reuniu, né, então a gente está vendo a CUT, a gente está vendo aqui várias centrais sindicais, a gente está vendo aqui a personificação dessa direta com Lula e várias outras pessoas que, no âmbito da política, que começam a aparecer um pouquinho mais e ganhar força política a nível nacional, né. Lula já tinha, durante a ditadura, uma importância a nível político, mas muitas vezes ela ficava ali muito a São Paulo, né, onde ele era sindicalista, mas nesse momento aqui é que ele começa também a ter mais visibilidade a nível nacional. Bem, ocorre a derrota das diretas já no Congresso, porque esses partidos eles não conseguem fazer com que o voto nas eleições de 1975 sejam já de forma direta. A gente só vai conseguir fazer depois das eleições que tenham, né, a possibilidade de eleições diretas, mas esse movimento perde. Então a gente está aqui começando a ver movimentos nesse período que, em alguns momentos da história, conseguem avançar, em outros momentos retrocedem, perdem, né? E o movimento de diretas já foi um movimento em que os trabalhadores e todos esses movimentos sociais juntos perderam no Congresso. Então os partidos eles começam a se rearticular, visando a eleição mesmo que seja de forma indireta, né? Que ela estava ocorrendo ali, que ela ocorreu em janeiro de 85. Então, os PDCistas dissidentes formaram uma aliança com o PMDB, e dessa aliança, a Frente Liberal, saiu a chapa Tancredo Neves José Sarney, que recebeu o apoio de quase todos os partidos de oposição. Então, vocês têm que tentar compreender que, nesse período, a esquerda, primeiro que ela foi exterminada, né? Durante o período da ditadura. Foi muito oprimida, vários importantes políticos foram mortos. Então ela estava se redesenhando mais uma vez. E nesse período, esses partidos de oposição, eles eram minoria ainda.
nesse contexto. Então, fazer esse tipo de aliança era necessário, né, era um mecanismo de conseguirem entrar dentro dos partidos, e conseguirem ali, então, conseguir mais direitos. Bem, Tancredo Neves, ele foi eleito pelo colégio eleitoral em janeiro de 85, mas ele nunca tomou posse, ele morreu, ele tinha um problema, um câncer benigno, se eu não me engano, e ele morreu, então, em abril de 85. E aí, né, essa chapa que tinha sido, né, de alianças entre Tancredo e José Sarney, ele era um dos aliados dos militares. Ele era ali, né, super de direita. Quando ele então vai assumir o poder, todo mundo fica assim muito em dúvida se ele realmente iria cumprir com o que se esperava, né, que toda a população esperava, que a gente terminasse com esse processo de redemocratização aí do Brasil. Então, esse velho aliado dos governos militares acabou sendo o primeiro presidente civil brasileiro desde 1964, José Sarney. Então, só para vocês verem aqui a importância dos vices quando a gente está votando aí para as eleições agora. Porque na história do Brasil, o que a gente mais vê é que em quase todas as eleições o vice assume, né? Ou através de golpes, ou porque tem a morte, né, do presidente aí. Então fiquem atentos aí nessas eleições, só para a gente rir um pouquinho. Bem, nesse processo, José Sarney, então, convoca a possibilidade da Assembleia Constituinte, né? E a gente vai ter, então, no período de 87 a 88, esse processo de constituinte. Então, o que aconteceu? Acontecem as eleições e o mesmo parlamento, o mesmo congresso que iria trabalhar nas pautas mais diversas, né, ordinárias que eles chamam, também se constituíram enquanto Assembleia Constituinte. Eu peguei o texto, que vocês vão ler daqui a pouquinho, na leitura dirigida, de Fernando Perlato. Né, ele vai falar sobre as disputas políticas e a Constituição Brasileira de 1987 e 88, quais foram os projetos, sonhos, utopias. Ele tem praticamente 3 partes nesse texto. E eu coloquei aqui assim o que sintetiza esse período de construção, né, da nossa Constituição. Então, quando ele tá tentando trazer os bastidores, né, do que estava acontecendo ali nos bastidores para a Constituição, né, ser escrita. Então, ele vai falar assim, que modificar o enfoque da análise e olhar para esses bastidores, então, assim, o que estava acontecendo ali, né, implica conceber um texto constitucional como um documento que se configura como resultado de pressões, de disputas e lutas políticas travadas não apenas no âmbito das instituições políticas formais, como os parlamentos e tribunais, mas também por embates que reverberam e decantam na sociedade como um todo. Eu acho que essa daqui é uma afirmação que a gente pode ver que realmente demonstra como foi feita essa Constituição. Vocês vão ver no vídeo que eu vou deixar aqui logo em seguida a essa aula para vocês verem, em que, deixa eu ver aqui o nome dele, só um minutinho. Esqueci o nome. Então, eu não escrevi, mas vocês vão ver no 20 minutos de história,
como foi a Constituinte de 88, deixa eu ver aqui rapidinho, qual é o nome dele? Tem um professor de história. Ah, então, Breno Altman, que é fundador de Opera Mundi, ele vai falar de forma muito clara, muito interessante, muito objetiva, como que foram essas disputas, né? A gente tem só 10% da esquerda dentro desse congresso após essas eleições, então, e essa esquerda muito dividida, e a gente conseguiu terminar esse processo da Constituinte com um texto final em que a gente consegue conquistar muitos direitos sociais, sendo que a maioria da bancada, ela é super conservadora, ela estava vindo de um processo eleitoral, né, de eleições indiretas, em que fizeram de tudo para que a maioria fosse extremamente conservadora ali naquele parlamento, e mesmo assim a gente consegue, com muita disputa, com muita briga, com muita discussão, né, a gente tem momentos assim que os parlamentares quebram tudo, né, nas discussões, as cadeiras, jogam cadeiras, enfim, nas discussões aí para cada artigo da Constituição, né. Então eu vou deixar com vocês, o vídeo que eu acabei de falar, da Opera Mundi, e também um documentário que vão falar sobre isso, e mais o textinho, para que vocês possam compreender como que foi esse período e como foi tenso, né, essas conquistas que a gente teve até o momento. É sempre importante, deixa eu até terminar aqui, com a Maria Quinzo, em que ela vai falar que a Assembleia Constituinte, ela vai refletir um mosaico de interesses de uma sociedade heterogênea e desigualmente organizada. Então, o que a gente vai visualizar como resultado da nossa Constituição é que os liberais, os conservadores, eles fizeram golpes dentro de golpes para tentar construir uma Constituição conservadora, mas até eles, por causa da pressão popular, então a gente vai ter que, desculpa, movimentos sociais, é um dos momentos mais importantes, né, em que os movimentos sociais estão muito ativos na sociedade, esse processo de redemocratização, e que eles vendo, né, que eles precisam atender, então, a essas reivindicações populares, esse período de Constituição, as pessoas escreviam, né, então a CUT, os partidos políticos, eles tinham uma capilaridade muito importante em todo o Brasil, e eles conseguiram fazer com que a população quisesse participar de forma muito ativa nesse processo da Constituinte. Então, mesmo os mais conservadores, esses políticos, eles se sentiram muito pressionados em ter que ceder, né, ceder para a classe trabalhadora os direitos. Então a gente tem aí SUS, por exemplo, saúde pública, mas dentro do SUS a gente também sabe que conseguiram colocar alguns artigos para que não fosse excluída a possibilidade da saúde privada, isso também na educação. Então, assim, a proposta inicial também das comissões que foram organizadas e que a população, né, pressionava, era para que tudo fosse público, mas os conservadores, no final, conseguiram, claro, fazer aí uma legislação híbrida, em que tem interesses tanto da classe trabalhadora, então o Ulisses Guimarães a denominou até Constituição Cidadã, pelo número de direitos que foram conquistados, né, pela população dentro dessa Constituição,
mas ao mesmo tempo a gente vê várias brechas que foram colocadas ali de forma muito proposital, para que não se fechasse todas as possibilidades para o capital privado, até pelo perfil mesmo, que eram, né, os parlamentares daquele momento. Grande parte deles, por exemplo, eram da agroindústria, a gente não chamava assim agroindústria, mas era da agroindústria, e é lógico que eles eram contrários, por exemplo, à reforma agrária, que era uma das demandas, uma das principais demandas da população. Então, esse ponto foi muito importante, foi muito discutido, e o que se foi colocado ali na Constituição foi o que foi possível dentro dessa tensão, desse conflito de interesse muito forte, né, entre um pequeno grupo de oposição, mas que tinha uma grande base aliada nas ruas, né, da população que reivindicava uma Constituição com muitos direitos, e dentro do parlamento, uma grande maioria, 90% deles, mas que não tinha esse apoio da população. Então eles tinham que ceder, né, muito em forma de direitos. Então a gente vê essa Constituição, que a gente vai ver também na próxima aula, em que ela tem muitos elementos de conquista, né, de direitos, mas ainda ali muitos perfis assim muito liberais e nem um pouco progressistas para a época. Enfim, é isso. A gente então se vê na próxima aula, na semana que vem, e aí essas outras atividades vocês vão poder, eu peço para que vocês façam o quanto antes, se possível antes da nossa próxima aula, para que a gente possa então dar continuidade, né, à nossa linha de pensamento do que a gente está fazendo, mas não é obrigatório, tá? Então um abraço a todos e até a próxima aula.